Uma alegria, programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, um tempo da graça de Deus, onde nós paramos diante da Sagrada Escritura para escutar a Deus. E é muito bom saber que nós estamos juntos e nessa nova jornada, estudando os Atos dos Apóstolos e, de uma maneira especial, nessa sequência. Nós estamos hoje no capítulo 2, versículos de 42 a 47. Você pode anotar aí no seu caderno, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, seu caderno de estudo bíblico, versículos de 42 a 47. E é o Espírito Santo que nos faz compreender aquilo que o Senhor nos fala pelas Escrituras Sagradas. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos agora o Divino Espírito Santo que nos ilumine nesse nosso estudo bíblico. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 42, no capítulo 2. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. E o texto de hoje, ele é essa maravilhosa instrução e testemunho sobre a vida da primeira comunidade. E o Monsenhor Jonas, eu sempre vou insistir nisso aqui, ele vai dizer que nem todos os textos têm ordens, têm promessas, têm princípios eternos, mas ele tem a mensagem de Deus para nós. A mensagem de Deus para nós. E isso aqui precisa ficar muito claro para nós no texto de hoje. Se nós verdadeiramente quisermos viver uma vida em Deus, basta nós imitarmos aqui a primeira comunidade, a comunidade primitiva. Basta nós vivermos aquilo que essa comunidade primitiva experimentou. Veja só, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aqui resumiria tudo para nós. Aqui nós entenderíamos todo o resto. E o final, ele vai dizer, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas, mais pessoas que se reuniam para viverem essa experiência de salvação. E isso é fundamental nós entendermos. A vida em comunidade é para que juntos nós façamos um caminho de salvação. Então, a primeira mensagem de Deus para nós hoje, a partir desse texto, viver em comunidade a nossa fé. Viver em comunidade a nossa fé. Nós não podemos viver numa realidade, de uma experiência, de uma fé isolada, de um egoísmo, de um egocentrismo. Isso é doutrina da nova era. Ah, eu rezo em casa mesmo, eu faço tudo em casa, eu não preciso estar em comunidade. Não. O testemunho da primeira comunidade, ele é claro. E eu gostaria de dizer para você isso. É claro esse testemunho. E nós precisamos entender que o chamado de Deus é para que nós vivamos em comunidade. E aqui o texto fica bem claro. O centro da vida da comunidade é a Eucaristia,
é a fração do pão, é a partilha nas casas. Então, aqui fala na fração do pão, não é? E nas orações. E depois vai dizer aqui que eles partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria. Eles tomavam a refeição com alegria. Isso diz da centralidade. A centralidade da vida cristã é a Eucaristia. Nós vivemos tempos difíceis de pandemia, passamos pelo isolamento social devido à realidade sanitária, vivemos um tempo onde nós não podíamos ir presencialmente à igreja, mas agora nós já vemos as medidas sanitárias mais tranquilas e nós podemos voltar para a Eucaristia. Muitas pessoas, talvez, diante das inseguranças, dos medos, talvez ainda não tenham voltado, mas é necessário nós voltarmos para a Eucaristia e viver presencialmente o mistério da fé. Vivermos presencialmente o mistério do amor, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Se proponha nesse ano de 2022, se proponha nesse tempo da graça de Deus, viver essa experiência da Eucaristia. E, se possível, se você conseguir, diária, se você tiver essa possibilidade, você vai ver uma grande transformação na sua vida espiritual. E tenha um tempo para estar em comunhão com Deus na adoração. Mas caso você não consiga, por N motivos, não ter a Eucaristia diária, aplique-se à Eucaristia dominical. Coloque como meta da sua vida, nunca falte uma Eucaristia dominical. Se você faltar por nenhum motivo que não seja grave, você está incorrendo num pecado mortal. Deixar o domingo, não guardar o domingo e as festas da igreja. Isso é sério para a nossa vida espiritual. Então, somente um motivo grave pode me afastar da comunhão eucarística dominical, da participação na Santa Missa. Eles viviam uma vida fraterna, a primeira comunidade. Os pagãos olhavam para eles e muitos se convertiam pelo testemunho de amor. Vejam como eles se amam. Uma outra coisa que está aqui relatada para nós, eles não eram egoístas, eles partilhavam tudo aquilo que eles possuíam, eles tinham tudo em comum. Ninguém passava necessidade. E esse processo de desprendimento da partilha, a partilha é fundamental para a vida e para ser remédio contra o egoísmo e o egocentrismo. É importante viver em comunidade, é importante partilhar. Eles não tinham nada no sentido de estarem aprisionados, eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo precisam ser desprendidos, desapegados, precisam ter essa dimensão da partilha. Você já abriu o seu guarda-roupa e já percebeu quantas coisas tem lá e você não usa? Aquilo que tem lá é porque alguém precisa. A despensa, comida que muitas vezes estraga, quantas pessoas estão passando necessidade? Nós precisamos saber partilhar os nossos bens, nós precisamos saber que Deus nos chama a ir ao encontro do necessitado, daquele que precisa. Essa é uma atitude cristã. E a caridade cristã não é uma caridade vazia, simplesmente eu estou fazendo caridade e tal. Não, é por causa de Deus, o Deus que está naquele irmão, o Deus que está naquela irmã, o Deus que está no necessitado, na necessitada. E a comunidade primitiva nos mostrava, na sua vivência, nos mostra a partir do texto de hoje, como eles viviam desprendidos e eles conseguiam partilhar e ninguém passava necessidade. Olha como tantas pessoas no mundo atual estão passando necessidade. É sinal que talvez o nosso cristianismo precisa ser revisto e nós precisemos aplicar na nossa vida aquilo que é o princípio da partilha dos bens. Isso é fundamental. Eles perseveravam na oração, eles louvavam a Deus, eles frequentavam diariamente o templo, porque o templo era ainda, até o ano 70, o centro da fé
ali e os cristãos se reuniam no templo, no pórtico de Salomão. Ali eles estavam para viverem esse momento da fé. Eles eram simples e eles eram pessoas que viviam constantemente em oração. Colocar como meta a vida diária de oração. Sem mim nada podeis fazer. São muitas as graças e os ensinamentos desse pequeno texto, esses versículos, porque eles nos indicam como Deus quer que nós vivamos, como o cristianismo nascente vivia, como os cristãos viviam. E hoje, no século XXI, nós somos chamados a trazer para o século XXI aquilo que a igreja no primeiro século vivia. Essa igreja era orante e nós precisamos adentrar a partir da palavra esse mistério da oração. Senhor, a sua palavra nos provoca no dia de hoje e nos provoca a olhar para a nossa vida, para o cristianismo que nós vivemos nesse século XXI e provar esse cristianismo a partir da vivência cristã dos primeiros, da comunidade primitiva, da comunidade apostólica. Senhor, se hoje no século XXI nós não vivemos comunitariamente, se hoje no século XXI nós não vivemos a partilha dos bens e não nos preocupamos com as necessidades do próximo, se no século XXI a Eucaristia não é o centro da nossa vida, se no século XXI nós somos cristãos que não oramos diariamente, que não buscamos o Senhor diariamente, nós vamos, Senhor Deus, ser para este tempo e este século um contra-testemunho, porque nós não estaremos vivendo segundo os critérios, segundo o modelo, segundo a instrução do Espírito para as primeiras comunidades cristãs que surgiram, Senhor Deus, depois da sua ascensão e da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo nos move a uma vida de oração intensa, diária, permanente, constante, perseverante. O Espírito Santo nos atrai para a Eucaristia, que é o ponto central da nossa fé. O Espírito Santo nos tira do egoísmo, Senhor, esse Espírito Santo que o Senhor nos deu e nos faz partilhar os nossos bens e nos preocuparmos com todos aqueles que passam necessidade. Senhor Deus, um cristão não é uma pessoa conformada, mas é inconformada com a realidade, com o sofrimento, com as dores do seu tempo. Faz, Senhor Deus, com que cada um de nós vivamos essa realidade, que a nossa vida esteja adequada à vida da primeira comunidade, da igreja primitiva. E nós experimentaremos muitos frutos dessas orações, nós veremos os sinais acontecerem no meio de nós e nós perceberemos, Senhor Deus, muitas outras pessoas querendo adentrar o caminho da salvação, que é o caminho da vida de cada um de nós cristãos. Eles serão atraídos pelo amor que vem, o amor em primeiro lugar ao Senhor, mas o amor ao próximo compartilhado nessa dimensão de ver o Senhor no próximo. Muito obrigado por essa oportunidade da palavra nos transformar e nos convidar à conversão. E é exatamente isso. Nós somos chamados a olhar para a nossa maneira de viver o cristianismo hoje e adequar a nossa vida àquilo que a palavra de Deus nos instrui e nos instruiu hoje da vida da comunidade primitiva. Que o Espírito Santo hoje toque no seu coração e que você faça propósitos cada vez mais determinados de viver aquilo que é o chamado do Senhor para a sua vida. Que Ele abençoe você e a sua família. E nós nos encontraremos no próximo programa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.